prefeito baixa decreto autorizando o recolhimento e morte de todos os animais que estiverem na rua numa cidade da Paraíba. Ele baixou esse decreto e quando eu fui fazer esse vídeo, ele já revogou. Você vai conhecer um pouco dessa história porque gerou muito debate e a gente pensa, como é que pode um decreto desse? Você vai saber um pouco mais dessa história aqui comigo. Eu sou o Ricardo Laurino e você está no Momento VEG. Isso mesmo, Brejo do Cruz, uma cidade da Paraíba, nos trouxe essa novidade. Alguns dias atrás, o prefeito, Dr. Tales, baixou um decreto permitindo que a prefeitura recolhesse todos os animais que estivessem na rua, fossem eles cães, gatos, éguas, cavalos, jegues, o que fosse, e tivesse a permissão para matá-los. Não vou nem usar sacrificá-los, para matá-los. E isso, claro, gerou muita indignação. Eu vou colocar aqui trechos de um vídeo que o Dr. Francisco Garcia, advogado lá da Paraíba, que faz um trabalho excepcional lá no estado, para avançar com leis e políticas públicas voltadas aos animais e o que ele falou a respeito lá quando esse decreto foi baixado. Só para vocês terem uma ideia, e aí eu completo algumas coisas. Lembrando que esse decreto hoje foi revogado. Fica aí com o Dr. Francisco. Olá pessoal, estou aqui para falar com você sobre o decreto número 1187 de 18 de janeiro de 2021 da cidade de Brejo do Cruz, interior da Paraíba. Por meio dele, o prefeito municipal simplesmente autoriza a prefeitura a recolher todos os animais de pequeno, médio e grande porte que estejam nas ruas daquela cidade e sacrifique. Estou dizendo, e sacrifique. Então, todos os gatos, todos os cães, todos os equinos, portanto, todos os cavalos, burros, jumentos, vacas, bois, que estiverem, porventura, perambulando pelas ruas de Brejo do Cruz, serão recolhidos pela prefeitura e sacrificados. Não sou eu quem diz, é o decreto em seu artigo 7º. Então, nós pedimos encarecidamente, prefeito, que revogue imediatamente essa tresloucada determinação contida nesse decreto. Em complemento ainda ao que eu falei anteriormente, nós pedimos que o prefeito, ao invés de sacrificar, ao invés de mandar matar os animais em situação de rua, cumpra o que determina a Lei Federal número 13.426 de 2017, que manda que os municípios esterilizem cirurgicamente os animais em situação de rua como meio de controle populacional. E não manda matar ninguém, não manda matar nenhum animal. Aliás, ainda manda, no artigo 3º dessa lei número 13.426 de 2017, que os prefeitos e as prefeitas dos 5.570 municípios estabeleçam políticas de educação relativas à posse ética e responsável de animais. Então, realize a Lei 13.426 de 2017 e o Código de Direito e Bem-Estar Animal do Estado da Paraíba. Que coisa, né? Dr. Francisco pontuou várias questões que são importantíssimas, mas independente de pontuar, poxa, mas como é que o prefeito pensa numa lei dessa, num decreto desse? A gente se questiona, a gente está vindo aí da aprovação de uma lei que entrou em vigor, há pouco tempo, falando sobre maus tratos, morte de cães e gatos, podendo levar as pessoas até a cadeia. Eu me pergunto, quando o prefeito fez essa lei, ou quando a equipe dele, porque muitas vezes os políticos dizem que foi equipe e tal, ele acabou sem debater essa questão, mas eu imagino, qual que seria a diferença, Imagina uma pessoa na rua, vê de repente um cão, vai lá e mata o cão e fala, não, esse cão está atrapalhando aqui e tal. Ele vai ser enquadrado nessa lei, ele vai para a cadeia, ou pelo menos deveria ir para a cadeia. Qual que seria a diferença da prefeitura recolher, falar, não, esse animal está atrapalhando e a gente vai matá-lo? Deveria ir a equipe inteira para a cadeia que faz algo desse tipo. E mesmo que não tivesse lei nenhuma, gente, eu sempre falo isso, as leis são muito importantes
E é muito válido e necessário a gente ter pessoas, advogados, pessoas no meio político, batalhando por leis, batalhando por políticas públicas que realmente pensem na questão animal. Mas vamos pensar aqui no indivíduo, nós individualmente, tendo a noção daquilo que a gente escolhe, fazendo questionamentos, tendo análise crítica, ou pelo menos devendo ter. Como é que a gente chega a conclusões dessas, tão assim absurdas? A gente vem cada vez mais debatendo e construindo visões diferentes em relação a como lidar com os animais. O veganismo aí que está empurrando cada vez mais as fronteiras daquilo que a gente deve pensar e como a gente deve refletir em relação à questão animal. E vem uma lei dessa, maluco, foi revogada, eu sei. Mas que coisa, né? Até eu fiquei bravo aqui, me mordi. Calma, eu vou respirar, senão eu fico nervoso aqui. E eu sempre prego que a gente lide com esse assunto de forma serena, de forma calma. Mas como eu também comento, às vezes um chacoalhão, mostrar uma certa indignação, vale muito a pena. E esse é um caso, principalmente por conta do momento em que a gente vive. Então, prefeito, e não só o prefeito aí de Brejo do Cruz, mas todos os prefeitos, tá na hora da gente visualizar e entender o contexto, a época em que a gente vive. As coisas estão mudando. Sejam vocês ferramentas. Transformem as suas cidades em cidades que acolham cada vez melhor os animais. Vamos lá, né? Que exemplo que uma prefeitura dessa daria para as pessoas que moram? E não é só para Brejo do Cruz, a gente sabe que isso acontece, independente de ter lei ou não, acontece em vários municípios Brasil afora. Então é isso, gente. Espero que a gente não tenha mais surpresas como essas. Na verdade, eu espero que a gente tenha surpresas sim, mas cada vez mais positivas, onde realmente a gente construa uma nova sociedade de amplo respeito aos animais. Valeu, gente, fico por aqui, até o próximo vídeo, hein?